E Carol, irmãos, e Carol, Xangô, que Oxalá abençoe a todos os meus mais novos, a bênção dos meus mais velhos, dos meus iguais. Que Babau Jorá, passando a falar mais alguma coisa sobre a religião, sobre o culto Leste Orixá. A bênção de todos. Irmãos, às vezes eu faço alguns vídeos falando do mesmo assunto, né? Ou seja, repetindo alguma coisa que eu já havia falado anteriormente, é que surgem polêmicas, né? Perguntas, questionamentos ligados a esse mesmo assunto. Então, para não ficar dizendo pro pessoal, volta lá no vídeo e tudo mais, eu faço sempre um vídeo novo, sempre esclarecendo mais alguma coisa, falando mais alguma coisa diferente sobre o mesmo assunto. Então, o assunto agora que eu estou falando aqui, que eu vou falar com vocês, na verdade, é sobre, mais uma vez, sobre Ori, né? Sobre o Ebori, sobre a questão do louvar a cabeça, que ainda existem muitas dúvidas, algumas pessoas ainda não conseguiram entender a importância de Ori, né? E a simplicidade de se cultuar Ori. Eu vejo alguns vídeos aí de alguns sacerdotes dizendo que o Ebori é uma coisa simples, o Ebori é uma coisa que qualquer um pode tomar Buri. Ok, qualquer um pode tomar Buri, assim como qualquer um pode cultuar Orixá. Cultuar Orixá, né? Não adentrar aos cultos, os segredos de Orixá, o que é feito dentro do culto. Então, cultuar, louvar, na verdade o nome certo seria isso, qualquer um pode louvar Orixá, pode errado, me derragou. O cultuar, na verdade, fazer o culto, né, dentro de fundamentos e tudo mais, é só para quem passou por iniciações e sabe realizar o culto. Existem muitos sacerdotes que eles aprenderam, né, algumas coisas ligadas à religião, ou muitas coisas, só de ouvir. Não questionaram, não foram estudar, não buscaram. Eu compreendo que tem muitas pessoas que, infelizmente, não tiveram a oportunidade de estudar, alguns não têm a leitura, né, não sabem ler, não sabem escrever. Isso não é defeito, eu acho que isso é falta de interesse, né? Vai estudar, vai procurar. Para poder aprender eu tenho que ler, né, pesquisar, mas eu não sei ler, então ele vai aprender a ler, vai estudar e vai pesquisar. Pode ser que você está fazendo discriminação, está discriminando as pessoas analfabetas? Não. Pelo contrário, estou estimulando para que eles tenham interesse, né, e vão atrás. Mas se a pessoa não tiver oportunidade disso, né, procure caminhar sempre com pessoas sábias, pessoas honestas, para poder aprender o correto. Porque tem muitos sacerdotes que assim, ele aprende de ouvir e repassa sem ter a certeza se aquilo está certo ou não. Ele aprendeu aquilo e ele colhe aquilo como verdade única e pronto. Aquela história. É assim, pronto, acabou, foi assim que eu aprendi. E as coisas não são bem desse jeito. Nós temos que observarmos, né, olharmos, ouvirmos e buscarmos nos apurar se aquilo faz sentido, se está correto ou não, questionarmos, para que tenhamos certeza do que nós estamos fazendo. Nenhum médico vai operar uma pessoa só de estar vendo outro médico operar. Deixa eu ver, o cara abriu a barriga da pessoa, fez isso, eu já sei, vou fazer. Não, ele tem o conhecimento. Eu, por exemplo, na minha profissão, eu sou eletrotécnico, não adianta a pessoa só saber ligar 2 fiozinhos ali e acabou. Não, tem que ter o conhecimento, tem que ter a teoria. Tem que saber o porquê, como funciona, bitola de cabo, corrente, conhecer a lei de idiomas, lei de homem, foi boa, né? Lei de homem, quem é da área sabe do que eu estou falando. Então, não podemos só repetir o que nós aprendemos. Não pode só repassar, que depende se a pessoa te ensinou errado, você vai fazer errado e vai repassar errado. Então temos que buscar conhecimentos. Então, aí eu vi esse sacerdote falando, não, Buri é uma coisa simples, Buri não sei o que lá, tal, porque Iemanjá. Então, peraí, já. Não é que Iemanjá não deva ser cultuado no livro, vou explicar devagarzinho. Mas quando começou a falar muito de Iemanjá, que é Yaori, ok, Iemanjá é Yaori. Mas o culto de Ori, o orixá primordial principal é a Adjalá. Nós fazemos uma mesa de buri muito bonita, grande e tudo mais, mas se na mesa de buri tiver só o Inhelé, né, ou o Ibi, o Ebo, o Acaçá e o Obi, você toma buri. Mas vamos chegar lá. Então, como eu estava dizendo anteriormente, né, esse sacerdote dizendo que não, o buri é uma coisa simples, é uma coisa que naturistas que dizem, né, mas o culto a Ori é tão importante quanto o culto a Exu. Por que eu faço essa comparação?
como dizem, Exu é a boca que tudo come, né? Exu é o que come primeiro. Exu é o que deve ser reverenciado antes de qualquer orixá. Por quê? Porque Exu é mensageiro. Se você não cultuar Exu, tudo que você fizer dentro do seu barracão, do seu terreiro, da sua casa, do seu ebé, não vai surtir efeito como deveria. Porque se o orixá ele só se comunica com os seres aqui na Terra através de Exu, ou seja, Exu que leva a mensagem, eu costumo até comparar Exu com um carteiro. Se ele não levar a carta lá, o orixá não receber, não vai saber o que nós estamos pedindo. Se Exu não pegar os nossos ebós, as nossas oferendas, tá vendo? Tanto é que quando você adentra uma casa de candomblé, para se iniciar, a primeira coisa é ebó. É a oferenda a Exu, para que Exu nos permita dar continuidade à ritualística. Então, se você não agradar Exu, você fizer tudo que estiver fazendo numa casa, você pode gastar o que for para tantos orixás que você achar que tem que fazer. Se Exu ficar assim de braço cruzado, você só perdeu tempo e jogou dinheiro fora. Nada será respondido. O orixá não nos ouve diretamente. Existe o comunicador, né, que faz comunicação entre Aie e Orum, é o que leva as oferendas. Existem as pagas de Exu. Se você não agradar Exu, nada acontece. E com Ori é a mesma coisa. Se seu Ori não permitir, nada acontece para você. Tanto é que umas pessoas, né, como o rapaz disse, o Buri não é uma coisa assim tão complicada. Buri se dá, como dizia minha mãe de santo, Buri se dá até num cachorro, né? Para quem não conhece, né, vai dizer assim, pô, tá comparando a cabeça de um ser humano com a cabeça de um animal? Não, ela quis dizer o seguinte, se dá até um cachorro, ou seja, todos têm direito, ou seja, quis generalizar, né, até os animais têm direito de ter um bom Ori, mas para isso existe a ritualística, né? Para quem não sabe, depois de Exu, né, quando a pessoa se recolhe, depois que o Yaô passa pelos ebós, ebó Onã, o Ebó Ibô, né, o Barué, Saçanha. A primeira coisa que se faz dentro do Roncon, qualquer coisa, é cultuar Ori. Que assim como pedimos permissão a Exu para que tudo aconteça, que tudo dê certo, temos a obrigação de perguntar ao Ori se ele está de acordo, se ele concorda. Porque o Orixá é cultuado por todos. O Ori não. O Ori é cultuado só por quem carrega a cabeça em cima do pescoço. Então, é único, não é coletivo como o Orixá. Então, se o seu Ori não permitir que nada aconteça, nada acontecerá. Então, nós louvamos o Ori, pedimos permissão, para que o Ori se apresente, né, nos dê permissão de continuar a ritualística em seu neófito. Então, como que o Ori não é tão importante assim? Sem o Ibori, nada se inicia dentro do Roncó. Nós temos que louvar Ori, somente para quem nunca fez um Buri, né? Para que esse Ori se apresente, né, e nos mostre tudo que foi predeterminado no Orum por Adjalá. Adjalá é o orixá que molda o Ori do ser humano, né, e coloca esse destino. Tudo que a pessoa tem de bom para receber aqui no Aie, tudo que ela tem que passar, todos os seus caminhos que foram predestinados no Orum, foram predestinados por Adjalá. Então, no Buri, o primeiro orixá a ser louvado é Adjalá. Tanto é que tem uma cantiga que a gente canta mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, exatamente assim. Adjalá Ori, Ori leua leua leua. Estou dizendo o que aí? Adjalá molda Ori, por isso o Ori é lindo, o Ori é maravilhoso. Porém, se não descobrirmos o que Adjalá predestinou para essa pessoa não consegue caminhar. E descobrirmos, não é o Ori falar para nós, né, para o Pai de Santo, é isso, não. É o Ori fazer se cumprir o que foi predestinado. Eu costumo dizer que até um evangélico, né, que de repente começou na religião e passou, largou o candomblé, largou até mesmo um bando e foi para a igreja pentecostal, acho que é assim que se fala, né? Igreja evangélica, para ficar mais fácil. Até isso foi predestinado para Adjalá. Ela diz, você não vai servir para cultuar orixá, você vai ser evangélico. Então, até isso foi predestinado por Adjalá. Agora, por exemplo, uma outra situação, no jogo de búzios, quando estamos jogando, a comunicação, de novo, é feita ao sacerdote, pelo Merim de Logum, através de Exu e do Ori do consulente.
Quando jogamos que ali aparece um ebó, apareceu um ebó. Porque o Ori, juntamente com o Exu, nos manda essa mensagem, olha, meu filho precisa desse ebó. Ou seja, o ebó no jogo não é o Pai de Santo que determina. Ah, eu quero fazer esse ebó para você. Por isso que eu digo para vocês, cuidado com receitinhas de internet. As cabeças são individuais. O santo pode ser o mesmo, mas o caminho pode ser diferente. Ou seja, a pessoa pode ser do mesmo santo que o irmãozinho ali, mas o caminho de um é de uma forma, o caminho do outro é de outra forma. E quem vai dizer isto no jogo é o Ori, tanto de um como do outro. Então o Ori nos determina qual é o ebó, aí sim a gente faz o ebó que foi determinado por Ori e Exu. Que é o Exu que vai levar essa oferenda. Então o Ori diz que o que precisa ser feito, Exu confirma para que seja depois esse ebó, para que ele tenha depois um resultado satisfatório à pessoa. Quando louvamos Ori, né, começamos com Oxalá, por isso que vem o ebô, né, que é vapor na cabeça, por isso que vem a saliva, que o sacerdote sabe do que eu estou dizendo. A gente não pode entrar em muitos detalhes, porque senão não está dando asas para quem não pode voar. Né? Estamos colocando luz para cego. Ao fazermos isso, estamos louvando o início, o Orum, né? O Ebé Orum, ou seja, de onde veio lá o comunicador entre esse Ori e o céu, para que coloque, né, para que abra a cabeça do neófito, para que tudo aconteça de bom. Até que no Buri só pedimos coisas boas. Por isso que ofertamos o Ibi, o Enilé. Muitas pessoas falam Irilé, mas o nome correto é Enilé, Enilé, ave. Né? Aí ofertamos ao Oxalá, só comida branca. Se vocês fizerem isto, né, na verdade, assim, existem casas, não existem casas, na verdade, pelo que Finato Togum me ensinou, que eu aprendi muito com ele, nós temos o hábito de colocar Ibauri, né, assentarmos Ibauri, que representa a cabeça. Até em terras africanas, né, existe uma representação de Ori, uma representação, não é necessariamente um Ibauri, uma representação. Aqui no Brasil temos o hábito, né, não são todas as casas, de colocarmos ou de assentarmos Iba-Ori, como já diz o nome, né, Iba, a cabaça que representa o Ori. Por quê? Temos que louvar Oxalá. Temos que colocar a canjica, caçar, o Obi, o Orobô, né, sacrificamos ali o bichinho, pronto, tomou o Buri. Louvamos Oxalá. Agora, o porquê que assentamos Ibauri, o porquê que ofertamos o peixe, né? Como diz a própria cantiga, Ori, Ori, Lé, Iemanjá, Ori, Ori, Lé, Iemanjá. Ou seja, porque depois que louvou o Ori, que ele traz lá do Orum todas as mensagens, né? E já começa a colocar isso aqui nos caminhos do neófito, dali para frente, então vamos dizer assim, espiritual, invocou, descobrimos o que foi predestinado para o neófito. Dali para frente, para que tudo se concretize, temos que louvar um orixá que vai guiando, que vai orientando a pessoa até os últimos dias de sua vida. Independente que o orixá seja, nós cultuamos Iemanjá. Porque Iemanjá, assim como Xangô, como Oxalá, ela tem uma ligação fortíssima com a ancestralidade. Ela faz parte do culto ancestral. Tanto é que nos assentamentos de Iemanjá, assim como Xangô e Oxalá, não colocamos sal. Porque o sal simboliza a vida, vida no Aie. E esses ancestrais, Xangô, Oxalá, Iemanjá, como Nanã, Baloaê, eles têm ligação com a ancestralidade, não com a vida terrena, com a ancestralidade, ou seja, ela traz lá de trás, né, do passado, tudo, né, tudo que no caso faria parte do nosso culto. Então, ou seja, eles são a certeza que nós podemos até um dia nos tornarmos orixá também, porque eles tiveram vida terrena como nós. Existem muitas fantasias que, orixá é amor, orixá veio como um anjo, orixá veio para ajudar. Não, eles tiveram vida como seres humanos, comeram, beberam, tanto é que tem as preferências deles, né? Mataram, guerrearam. Então, eles sabem o que é a vida terrena, sim. Então, voltando ao assunto, então Iemanjá vai guiando. Tem até antigamente na Umbanda, eu passei na Umbanda em torno de 76, 77, acho que até 82, pouco antes de eu iniciar. E na Umbanda tinha isso,
Quem é o dono da cabeça? É Oxalá e Iemanjá. É Oxalá e Iemanjá. Eles não estavam errados, não. Né? Porque seguindo essa concepção de Ori, né? Oxalá, Adjalá. Iemanjá, a que cuida. Tanto é que Iemanjá veste branco também. Alguns douradinhos, né? Alguns um pouco prata, azulzinho, mas não cor muito forte. Devido a essa ligação. Ah, mas Xangô. Xangô veste vermelho, veste marrom, não veste branco como Oxalá e Iemanjá. Xangô é outra história. Xangô teve uma ligação com o Egungun, né? Ele foi metade ser humano, metade divinizado, mas aí é uma outra coisa, uma outra história, para um outro dia. E aí voltando ao assunto de Ibauri. É por isso que assentamos Ibauri. Porque tudo que fazemos para a pessoa, para o neófito, porque no final tudo que é colocado na mesa é ofertado à cabeça, é ofertado à Ori. Tudo que colocamos na mesa, né, que ofertamos a Ori, não tem como você pôr na cabeça do neófito. A cabeça é só a caçá, canjica, o obi e o furufuru o emi, né, o ar, a saliva, pronto, vamos dizer direto assim, do babá, ou da iá. Eu não gosto, às vezes eu me reluto um pouco falar as coisas, porque tá demais, né? Vocês sabem, né, irmãos? Aí os babalorixás e alorixás, como que estão? As pessoas pegam um detalhezinho e já começam a fazer sem ter conhecimento. Então, às vezes eu enrolo para falar alguma coisa, mas a verdade é essa, a saliva, né, pedindo coisas boas, que vai no uri. E o ejá do animal. O restante não tem como pôr na cabeça. Então tem que ter alguma coisa que receba isto. Então aquele alimento ali, né, faz ligação com a nossa vida terrena, vamos dizer assim. Porque o que é colocado aqui faz ligação com o Orum, com a vida espiritual. O que é colocado na vida terrena, colocamos, o que é ofertado, né, na mesa do Buri, tem ligação com a vida terrena, nós colocamos um pouco de cada coisa dentro do Ibauri. Ali estamos ofertando a Iemanjá, a Yaori, para que Iemanjá conduza a pessoa ali para que tudo que for predestinado para lá se concretize. Ori café já é boriô, ori café já. Aí vamos ofertar o peixe, né? Fazendo alusão a Iemanjá, que é a mãe dos filhos peixe. Ya, mãe, homo, filho, ejá, peixe. Então ofertamos o peixe e pedimos caminhos, prosperidade e tudo de bom. Então tudo isso é uma ritualística que a pessoa fica recolhida, né? O Ifá não, o Ifá é uma coisa mais simples, que também tem bom resultado, da forma do culto tradicional, da forma deles. No candomblé, a pessoa às vezes costuma ficar de pelo menos de 1 a 3 dias, né? Ou entra na sexta, sai no sábado à noite, ou entra na sexta à noite, sai no domingo, dependendo da situação, dos ebós e tudo mais. Então não é uma coisa assim, de qualquer jeito, é uma coisa simples, uma coisa que não tem muito sentido. Não, tem um super sentido, uma super importância o louvar a cabeça. Eu diria que o louvar a cabeça é até mais importante que louvar o orixá. Tanto é quando a pessoa se inicia, a pessoa faz orixá, a cabeça come num dia, o orixá come no outro. A pessoa se inicia num dia, o orixá vai comer no dia seguinte. Ou no mesmo dia, mas não precisa ser necessariamente ao mesmo tempo. Porque são coisas diferentes. Ori, cabeça é uma coisa. Orixá é outra coisa. Então, passando só para explicar isso para vocês e para elucidar e deixar bem claro que Ori é muito importante. Axé a todos, Xangô abençoe. Oriapereo, Oriapereo, Axé.